Quando o seu coração invoca São Miguel com fé ardente, a angústia perde a força, a desordem interior se desfaz e uma paz firme renasce dentro de você, como um escudo que nenhum peso da alma consegue atravessar. Nada permanece igual quando a presença de São Miguel toca o mais profundo da sua dor. Ele não apenas observa o que você vive, ele desce ao seu lado, entra na parte mais silenciosa da sua aflição e sustenta a sua alma com a autoridade que Deus lhe concedeu desde o princípio. É por isso que aqueles que clamam por ele experimentam uma mudança real. Não é imaginação, não é autoajuda, não é sugestão emocional. É intervenção espiritual, aquela que reordena o que estava confuso, ilumina o que estava escuro e fortalece o que havia sido enfraquecido pelo cansaço interior. Toda angústia cria uma tensão que rouba o ar da alma. São pensamentos que se chocam, sensações que apertam o peito, medos que aparecem sem explicação. A pessoa não entende de onde vem, mas sente que algo a oprime. São Miguel conhece esse território, porque ele é o príncipe das batalhas invisíveis. Ele combate aquilo que você não vê, aquilo que não tem forma, mas pesa como se tivesse. E quando você o invoca, ele se coloca à frente do que tenta sufocar a sua paz. Ele abre caminho onde o coração parecia trancado, desfaz o nó emocional que prendia sua esperança e restaura sua firmeza interior, aquela que não depende das circunstâncias, mas da graça. A oração que você fará hoje não é apenas palavras, é uma convocação espiritual. Cada frase chama São Miguel para perto, cada expressão abre espaço para que a luz dele alcance a parte da sua alma que está cansada. E quando essa luz entra, a angústia começa a ceder. Não porque você ficou mais forte sozinho, mas porque a força que agora te sustenta vem do céu. É essa força que muda tudo. Por isso, entregue seu coração sem medo. Deixe que São Miguel caminhe entre os seus pensamentos e coloque ordem onde a inquietação dominou por tempo demais. Ele é fiel, ele é constante, ele é príncipe. E onde ele chega, a alma encontra repouso, clareza e coragem. Agora, com o coração aberto e disposto, você vai iniciar a oração que desperta sua presença. A oração que desperta a presença de São Miguel. São Miguel, arcanjo, guarda e defensor da minha alma, entra agora nos espaços ocultos do meu coração e acalma tudo o que me sufoca. Retira a sombra que pesa sobre os meus pensamentos e ilumina cada área que perdeu a paz. Toca o ponto mais profundo da minha angústia e desfaz o aperto que impede minha mente de descansar. Reveste-me com tua coragem, fortalece minha fé e restaura minha confiança no cuidado de Deus. Conduz meu espírito para além do medo e coloca-me sob tua proteção firme. Purifica meu interior e remove tudo o que alimenta a inquietação. Rompe os vínculos da aflição silenciosa, fecha as portas pelas quais o desânimo entra e desperta em mim a serenidade que procede do Altíssimo. Cobra-me com teu escudo e desfaz toda influência que tenta roubar minha esperança. Torna minha respiração leve, meus pensamentos claros e meu coração estável diante de Deus. Ergue tua espada contra toda força que perturba a minha alma e abre caminho para que a graça divina circule livremente dentro de mim. Guia meus passos para longe das sombras e aproxima meus sentidos da luz da verdade. Que tua presença estabeleça ordem no que está desorganizado, calma no que está em conflito e firmeza onde minha fé se enfraqueceu. São Miguel, arcanjo, príncipe das batalhas invisíveis, eu me coloco sob tua guarda. Conduz-me ao repouso que Deus preparou para mim. Que tua proteção me envolva e que a paz renasça dentro de mim como promessa cumprida. Amém. A palavra que enfrenta o medo silencioso.
O medo silencioso é aquele que não se anuncia com clareza, mas se instala como uma presença constante, capaz de alterar o ritmo da mente e o tom das emoções. Ele não aparece de forma explícita e por isso cria no coração uma sensação de opressão que a pessoa não consegue explicar. São Miguel Arcanjo conhece o movimento desse medo porque ele combate exatamente esse tipo de perturbação. Aquilo que age no invisível, aquilo que mexe com o interior antes de tocar o exterior. Por isso, a primeira palavra espiritual que guia esta parte é uma palavra que se levanta com firmeza e rompe a influência do temor escondido. Ela é pronunciada com fé, não como um grito de desespero, mas como uma afirmação de quem começa a recuperar o território da própria alma. Ao pronunciar essa palavra, você permite que São Miguel atravesse a névoa emocional que confunde seus pensamentos e reinstale dentro de você a posição que o medo tentou tirar. Essa palavra não nasce da força humana, mas da tradição espiritual que reconhece a autoridade que Deus concedeu ao príncipe dos anjos. O medo sempre tenta convencer a pessoa de que ela está sozinha, vulnerável, cercada por ameaças que não consegue enfrentar. Mas essa palavra devolve ao coração a lembrança de que existe alguém que luta por você, alguém que se coloca à sua frente com uma espada que não falha, alguém que conhece cada brecha pela qual a angústia tenta entrar. Quando você pronuncia essa palavra, não está apenas dizendo algo em voz alta. Está abrindo espaço para que São Miguel se aproxime com a força que vence o pavor interior. Ele reorganiza o que o medo bagunçou, fortalece o que o medo tentou enfraquecer e aquece o que o medo gelou. O medo silencioso não resiste à luz que São Miguel carrega, porque essa luz é fruto da graça divina que o acompanha desde que foi constituído defensor do povo de Deus. A coragem verdadeira nasce exatamente aqui, não na ausência do medo, mas na certeza da presença de um protetor que caminha à sua frente. Essa palavra espiritual é um chamado à verdade. Ela corta a mentira interna que diz que não há saída, que não há ajuda, que você está prestes a perder o controle. Ela devolve ao coração a percepção do real, onde Deus continua agindo e São Miguel continua guardando. O medo cria imagens distorcidas, leva a emocionais conclusões precipitadas e pressiona a mente com cenários que não correspondem à vontade de Deus. A palavra que você aprende agora desfaz esse domínio. Ela traz clareza, abre o ambiente interior e faz a alma respirar novamente. É importante compreender que a tradição espiritual jamais trata o medo como algo irrelevante. O medo pode paralisar, pode consumir energia vital, pode diminuir a percepção da graça e pode levar a caminhos errados. Por isso, Deus envia seus mensageiros para combater exatamente esse tipo de perturbação. São Miguel não atua apenas como um guerreiro, mas como aquele que desfaz a confusão interior que o medo provoca. Ele age onde a razão não alcança e onde a emoção já não obedece aos limites normais. Quando essa palavra é pronunciada com fé, São Miguel vem com sua luz para restaurar o equilíbrio da alma. A força dessa palavra também está ligada à Escritura, que revela que nos últimos momentos da paixão, quando tudo parecia dominado pelo medo, a graça se manifestou com poder. Em Matthew chapter 27, versos 50-51, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que aquilo que parecia derrota era, na verdade, uma vitória de Deus sobre todas as trevas. Essa passagem lembra ao coração que o medo nunca tem a última palavra quando Deus age. São Miguel carrega essa verdade em sua missão. Ele não permite que o medo dite o rumo da sua vida, porque sua função é manter o coração aberto à ação divina. Quando você proclama essa palavra, ela começa a agir como um alicerce.
o coração se firma, a mente se estabiliza, a respiração encontra ritmo, a sensação de sufocamento começa a diminuir. E pouco a pouco você percebe que não está mais cercado pela sensação de ameaça que antes dominava seus pensamentos. São Miguel estabelece um ambiente interior onde a paz encontra espaço para permanecer. Essa paz não é frágil, não é instável, não depende do que acontece ao redor. Ela é sustentada pela fidelidade de Deus e pela prontidão do príncipe dos anjos. Essa palavra espiritual é, portanto, uma convocação à coragem. Não uma coragem orgulhosa, mas uma coragem humilde, consciente da própria fragilidade e aberta à proteção divina. Ao pronunciá-la, você entrega a Deus o que não consegue resolver sozinho e permite que São Miguel atue exatamente onde você mais precisa. Essa palavra revela que você não está abandonado, não está entregue ao próprio esforço, não está tentando sobreviver sem auxílio. O céu está envolvido na sua história e São Miguel é o sinal dessa presença. A partir dessa palavra, a alma encontra força para seguir. Ela libera espaço para que você caminhe sem carregar peso excessivo. Ela quebra o domínio do medo silencioso e abre caminho para a próxima palavra espiritual, que age diretamente no ponto onde a angústia impede a alma de respirar. Agora que o medo começou a perder sua influência, você pode avançar para o próximo movimento de cura interior, onde a presença de São Miguel toca ainda mais profundamente a estrutura emocional que precisa ser restaurada. A palavra que restaura a respiração da alma. A angústia possui a capacidade de alterar o ritmo interior antes mesmo de o corpo perceber. Ela comprime pensamentos, distorce percepções e acelera ou interrompe, quase de forma imperceptível, o fluxo natural da alma. É uma experiência que muitos descrevem como falta de ar emocional. Um estado em que a pessoa sente que respira, mas não se preenche. É precisamente nesse território invisível que São Miguel Arcanjo atua com singularidade. Ele não apenas combate ameaças externas, mas também reorganiza a desordem interna que a angústia provoca. Por isso, a segunda palavra espiritual deste caminho é uma palavra que restaura a respiração da alma, a respiração que vem da graça e não das circunstâncias. Essa palavra age como um sopro divino que atravessa a densidade emocional e traz de volta aquilo que foi comprimido pelo excesso de preocupação e tensão. Quando você a proclama com fé, ela abre um espaço dentro do coração que permite que São Miguel toque a raiz do desconforto. Esse toque não é brusco nem violento, é firme, porém suave. Ele age com a precisão de quem enxerga a profundidade que você não consegue alcançar sozinho. A angústia cria um nó interno, quase como uma trava espiritual. A segunda palavra tem exatamente a função de desfazer esse nó e devolver o fluxo natural da paz. A tradição espiritual sempre reconheceu que a alma respira quando está alinhada com Deus. Essa respiração não é física, embora influencie o corpo. Trata-se de um movimento interno em que pensamentos, emoções e vontade começam a caminhar no mesmo ritmo da graça. A angústia rompe esse alinhamento. Ela fragmenta o interior, causa dispersão e cria áreas de tensão que impedem a mente de descansar. São Miguel atua restaurando esse alinhamento por meio da autoridade divina que recebeu. Ele desfaz a fragmentação e conduz o coração a um estado onde é possível sentir novamente a presença de Deus como fundamento da paz. A segunda palavra espiritual também se relaciona com uma realidade teológica fundamental. O Espírito de Deus age como sopro que cria e recria, e São Miguel trabalha a serviço dessa ação. A respiração da alma,
É restaurada quando a luz divina preenche os espaços onde antes havia escuridão emocional. Cada vez que você pronuncia essa palavra, ela age como uma autorização interior para que São Miguel entre mais profundamente no território que a angústia havia dominado. É como se portas internas fossem destrancadas e, uma a uma, abrissem espaço para um renovar que você não conseguia produzir por conta própria. A Escritura testemunha que Deus sempre se aproxima para restaurar aquilo que foi abalado. Em Gênesis chapter 2, verse 7, a vida humana nasce do sopro divino, o que indica que a verdadeira vitalidade sempre depende da respiração que vem de Deus. Embora aqui não tratemos da criação física, esse princípio permanece no campo espiritual. A alma que perde a sensação de vida interior precisa novamente ser tocada por esse sopro. São Miguel, como príncipe dos anjos fiéis, conduz esse movimento ao aproximar a alma daquilo que a sustenta. A segunda palavra espiritual se conecta com esse princípio, porque ela atua restaurando, reerguendo e reacendendo aquilo que estava desanimado. A angústia costuma crescer nos silêncios prolongados da mente, quando pensamentos começam a se misturar e gerar dúvidas, medos e hipóteses que enfraquecem o coração. Quando essa palavra espiritual é pronunciada, ela interrompe esse ciclo. É como se um vento suave passasse entre esses pensamentos e retirasse aquilo que estava acumulado em excesso. São Miguel recoloca cada ideia no seu lugar, reduzindo o ruído interior, reorganizando o que estava embaralhado e devolvendo clareza ao que havia sido obscurecido. A alma volta a respirar porque o excesso emocional deixa de sufocá-la. A respiração interior também se relaciona com a capacidade de confiar. Muitas vezes, a angústia cresce porque a pessoa não consegue enxergar uma saída ou sentir que está segura. A segunda palavra espiritual introduz a alma num ambiente onde São Miguel afirma, pela própria presença, que Deus está próximo e atento. Essa percepção altera o estado emocional de forma intensa, porque o coração deixa de carregar sozinho o peso do que teme. A confiança renasce, não como um esforço psicológico, mas como um movimento que São Miguel desperta ao trazer a certeza da proteção divina. Essa palavra age ainda como um espelho que devolve a você a consciência da dignidade que Deus lhe deu. A angústia tenta convencer o coração de que ele é frágil demais, pequeno demais, instável demais. São Miguel, ao tocar a alma por meio dessa palavra, desfaz essa mentira. Ele recorda ao interior que Deus nunca abandona aqueles que o buscam e que a graça sempre tem mais força do que qualquer perturbação. A respiração da alma é restaurada porque a pessoa volta a se reconhecer como alguém sustentado por Deus. À medida que essa palavra age dentro de você, uma sensação nova começa a emergir. A pressão emocional diminui. O ritmo interior se estabiliza. A mente encontra pausas que não conseguia produzir antes. Essa tranquilidade não é passageira, porque não depende de circunstâncias externas. Ela brota do movimento espiritual que São Miguel estabelece quando encontra espaço dentro do coração. A angústia perde intensidade, porque aquilo que a sustentava já não encontra mais fundamento. A segunda palavra espiritual, portanto, abre caminho para uma restauração mais profunda. Ela prepara a alma para compreender e acolher a próxima palavra, que reacende a confiança no agir de Deus. Agora que a respiração interior começa a retornar, o coração está pronto para avançar para um processo ainda mais intenso, onde a fé ferida volta a se levantar e a esperança reencontra sua força. A palavra que reacende a confiança em Deus. A confiança é um dos elementos mais sensíveis da vida espiritual. Quando ela está forte, a alma caminha com segurança,
mesmo quando não enxerga todos os passos. Quando está abalada, porém, tudo ao redor parece ameaçador. A dúvida cresce em silêncio, a esperança perde cor, e o coração passa a interpretar cada acontecimento como sinal de abandono. A angústia se alimenta exatamente dessa fragilidade. Ela se aproxima quando a fé se encontra enfraquecida e tenta convencer a alma de que Deus se distanciou. Por isso, a terceira palavra espiritual não atua apenas como consolo, mas como reacendimento. Ela reacende uma confiança que não estava perdida, apenas encoberta pelo peso acumulado das emoções. Ao pronunciar essa palavra, você permite que São Miguel Arcanjo ilumine o ponto exato em que a dúvida começou a crescer. Ele traz à luz aquilo que você não conseguia identificar. A confiança não se apaga de uma vez. Ela se desgasta aos poucos. Surge quando orações parecem não encontrar resposta, quando caminhos permanecem fechados, quando dores prolongadas sugerem que Deus não está mais intervindo. São Miguel sabe que a raiz da angústia se intensifica quando você acredita estar sozinho. Por isso essa palavra resgata a verdade que sustenta toda a vida espiritual. Deus permanece, mesmo quando o coração não sente. A palavra espiritual deste capítulo tem poder porque sua função não é apenas levantar o ânimo, mas corrigir a percepção. A angústia distorce o olhar, leva a conclusões precipitadas, faz a alma enxergar ausências onde Deus está presente, silencioso, porém atuante. Ao proclamar essa palavra, você se coloca novamente na posição da confiança que nasce da fé e não da emoção. São Miguel entra nesse movimento como aquele que recorda, aquele que retira o véu da dúvida, aquele que restabelece o coração no lugar da verdade. A confiança é reacendida quando a alma volta a perceber que a fidelidade de Deus nunca depende das circunstâncias. A Sagrada Escritura confirma isso repetidamente, mas é em momentos decisivos que essa verdade se torna mais clara. Quando o povo de Deus atravessava o deserto, tudo parecia contrário à promessa. A fome, a sede, a incerteza do caminho. No entanto, Deus permaneceu fiel a cada passo, guiando com cuidado e força. São Miguel atua nessa mesma dinâmica espiritual. Quando a estrada parece árida, ele lembra ao coração que Deus não abandonou a caminhada, mesmo que sua intervenção ainda não seja visível. Existem momentos em que a confiança se fragiliza, porque o coração tenta carregar sozinho aquilo que pertence a Deus. A angústia cresce quando você assume responsabilidades emocionais que não lhe foram dadas. Você tenta prever o futuro, controlar resultados, antecipar problemas, proteger-se de tudo o que teme. Mas isso apenas consome energia e reduz a capacidade de perceber o agir divino. A terceira palavra espiritual tem a função de devolver a Deus aquilo que você carregava sozinho. Ela afirma que a vida não depende da sua força, mas da graça que sustenta cada movimento. São Miguel se aproxima como mensageiro dessa verdade. Ele não ordena que você seja forte. Ele o conduz a reconhecer que Deus é forte por você. Essa mudança interior transforma o modo como o coração reage à angústia. Quando a confiança renasce, a angústia perde fundamento, porque ela não se apoia mais no medo do que pode acontecer, mas na certeza de que Deus permanece no controle de tudo. A confiança reacende quando São Miguel toca a raiz do desânimo e a substitui pela memória viva da fidelidade divina. Essa palavra espiritual também opera como um alinhamento entre o que a alma acredita e o que ela sente. Muitas vezes você sabe que Deus é fiel, mas não consegue sentir essa verdade. A angústia age justamente nesse intervalo, tentando convencer sua emoção a negar aquilo que a fé já reconheceu.
São Miguel entra para reduzir essa distância. Ele traz ao coração uma clareza que conecta mente e fé, razão e emoção, memória e esperança. A confiança volta a se tornar perceptível, palpável, quase como uma luz que se acende após muito tempo de escuridão. A Escritura reforça essa dinâmica quando afirma que Deus age mesmo em meio ao aparente silêncio. Em Psalm chapter 34, verso 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não é uma proximidade emocional, mas espiritual. É presença real que sustenta, fortalece e ilumina. São Miguel, como príncipe do povo de Deus, atua exatamente nesse ponto de proximidade. Ele reforça no coração a certeza de que Deus jamais abandona aqueles que o buscam, mesmo que o momento atual pareça contraditório. Quando essa palavra espiritual começa a ecoar dentro de você, algo muda no ritmo interior. A alma não respira apenas com mais tranquilidade, ela passa a ver com mais lucidez. O futuro deixa de parecer ameaçador. O presente deixa de parecer esmagador. O passado deixa de ser interpretado como falha. A confiança traz uma luz que reorganiza tudo. E essa reorganização não é fruto de otimismo, mas de ação espiritual. São Miguel recoloca as peças que a angústia havia desordenado, devolvendo ao seu interior a força para continuar. A confiança reacendida permite que a pessoa volte a caminhar com coragem. Ela não se paralisa mais diante do desconhecido. Ela não interpreta mais atrasos como abandono. Ela não confunde silêncio com rejeição. Ela reconhece que Deus age e que São Miguel está a seu serviço para guardar e conduzir a alma. A terceira palavra espiritual estabelece esse retorno ao essencial. A partir dela, a vida interior encontra suporte para avançar para a próxima etapa do caminho espiritual. Agora que a confiança começa a ser restaurada, o coração está pronto para receber a quarta palavra espiritual, que atua diretamente no peso emocional acumulado. A alma não apenas respira, mas se fortalece. E esse fortalecimento abre o caminho para a libertação profunda, que acontece no próximo capítulo, onde São Miguel intervém para romper aquilo que sufoca e impedir que a angústia encontre novas brechas. A palavra que quebra o peso emocional que sufoca. O peso emocional não nasce de um único acontecimento, mas de um acúmulo silencioso de tensões internas, que somadas formam uma carga difícil de carregar. É como se cada preocupação colocasse uma pequena pedra dentro da alma, até que um dia o coração se vê incapaz de respirar com leveza. Esse peso não é apenas psicológico, ele se torna espiritual quando interfere na capacidade de confiar, de esperar, de orar e de perceber a presença de Deus. A angústia utiliza esse acúmulo para fortalecer sua influência, criando um ciclo no qual a pessoa se sente sufocada sem compreender exatamente por quê. A quarta palavra espiritual age justamente nesse ponto. Ela não alivia, ela quebra. Seu propósito é dissolver o bloco interior que a angústia ergueu para enfraquecer seu coração. Ao pronunciar essa palavra com fé, você permite que São Miguel Arcanjo entre no território mais profundo da sua dor, aquele onde a razão não alcança e onde as emoções já não obedecem à lógica. A angústia age nesses espaços porque ali ela encontra fragilidade, cansaço e vulnerabilidade. A quarta palavra espiritual, porém, entra como um golpe de luz que não deixa qualquer sombra permanecer. São Miguel atua quebrando aquilo que você tentou suportar sozinho por tempo demais. Ele desfaz pactos emocionais inconscientes, retira pesos antigos, elimina pressões internas que você não sabia como explicar. A tradição espiritual descreve o peso da alma como um obstáculo à ação da graça. Não porque Deus não queira agir,
mas porque a alma cansada perde sensibilidade. A quarta palavra tem a função de remover essa barreira. Ela abre espaço para que a graça circule novamente. Ela retira a rigidez emocional que impedia o consolo de penetrar. São Miguel age como aquele que quebra correntes. E essas correntes não são apenas espirituais, mas emocionais, psicológicas, afetivas. Ele identifica cada peso, reconhece sua origem e desfaz sua influência sobre o coração. O peso emocional geralmente nasce de 3 movimentos: expectativas frustradas, medos acumulados e feridas não curadas. A angústia utiliza esses movimentos como fundamentos para se fortalecer. Quanto mais pesada a alma, mais difícil se torna perceber a presença divina. A quarta palavra espiritual, porém, elimina essa base. Ao pronunciá-la, você retira da angústia o direito de permanecer. São Miguel se coloca diante de cada peso que você carrega e declara que nenhum deles possui autoridade para aprisionar sua alma. A Escritura reforça que Deus não deseja que seus filhos carreguem fardos impossíveis. Em Matthew chapter 11, verso 28, Cristo afirma que aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir a Ele. São Miguel serve a esse chamado. Ele conduz a alma até Cristo e remove os elementos que impedem essa aproximação. A quarta palavra espiritual se conecta com essa promessa. Ela não é apenas uma frase, é uma abertura para que São Miguel desfaça uma a uma as tensões internas que impediram sua alma de encontrar descanso. Quando essa palavra começa a agir dentro de você, algo profundo acontece. A sensação de aperto diminui. A respiração interior encontra espaço. A mente começa a perceber que existem pesos que não pertencem a você. São Miguel toca aquilo que você acumulou sem perceber. Preocupações antigas, medos silenciosos, dores escondidas, pressões diárias que se tornaram parte da sua rotina emocional. Ele rompe esse acúmulo e devolve ao coração a leveza perdida. Esse rompimento não é violento, mas firme. Ele não cria vazio, mas espaço. Ele não rasga a alma, mas a liberta. Muitas pessoas confundem alívio com libertação. O alívio é passageiro. Ele melhora o momento, mas não toca a raiz. A libertação que São Miguel oferece por meio dessa palavra espiritual vai à raiz. Ela remove o que estava escondido. Ela desfaz o que estava endurecido. Ela limpa o que estava pesado. Ela substitui a opressão por luz. A quarta palavra espiritual também produz um efeito importante. Ela quebra o ciclo emocional que prende a pessoa às mesmas sensações repetitivas. A angústia se beneficia desse ciclo porque ele cria familiaridade com o sofrimento. A pessoa sente o mesmo peso todos os dias, nas mesmas horas, nos mesmos pensamentos. São Miguel intervém para romper essa repetição. Ele cria um novo caminho dentro do coração, onde a alma não retorna ao ponto de opressão habitual. Ele redefine a rota emocional, conduzindo-a para longe daquilo que sufocava. A libertação que essa palavra produz reorganiza a visão do futuro. Quando o peso emocional é quebrado, o futuro deixa de parecer uma ameaça. A alma começa a enxergar possibilidades, e não apenas riscos. A mente passa a reconhecer oportunidades, e não apenas perigos. A esperança retorna, porque o coração já não está preso ao peso que lhe tirava a direção. São Miguel abre um horizonte onde antes havia bloqueio, e essa abertura traz paz para o presente. Essa palavra, porém, não age apenas no que você sente, ela age no que você pensa sobre Deus. A angústia tenta convencer a pessoa de que o peso que ela carrega é sinal de abandono. A quarta palavra espiritual desmente essa ilusão.
Ela revela que Deus sempre esteve presente, mesmo quando o peso impedia a percepção dessa presença. A libertação que São Miguel oferece é um testemunho concreto da fidelidade divina. Agora que o peso emocional começou a ser quebrado, sua alma encontra espaço para um movimento ainda mais profundo. A libertação abre caminho para a reorganização da mente, um processo essencial para que a paz permaneça. É para esse movimento que a próxima palavra espiritual se dirige, conduzindo você ao estado interior em que cada pensamento encontra seu lugar e a angústia perde o domínio definitivo. A palavra que reordena a mente perturbada. A mente perturbada não é fruto apenas de pensamentos soltos ou preocupações comuns. Ela nasce de uma sequência de pequenos desalinhamentos internos que, acumulados, criam uma espécie de labirinto emocional. Nesse labirinto, ideias se chocam, medos se amplificam, expectativas se distorcem e o coração passa a interpretar a realidade com lentes que reforçam a insegurança. A angústia encontra espaço nesse ambiente mental desorganizado, porque se aproveita da confusão para intensificar sua influência. Por isso, a quinta palavra espiritual é uma palavra de ordem interior. Ela não apenas acalma, ela reorganiza. Sua função é recolocar cada pensamento em seu devido lugar, restabelecendo a harmonia da mente para que a paz possa permanecer. Quando essa palavra é pronunciada com fé, São Miguel Arcanjo entra em ação como aquele que carrega a luz, capaz de atravessar qualquer desordem. Ele não trabalha apenas na superfície da mente, mas nos fundamentos que sustentam sua estrutura interna. A perturbação mental geralmente começa com pequenas fissuras na confiança, brechas na esperança ou ruídos emocionais não resolvidos. Quando essas fissuras não são tratadas, elas se transformam em espaços amplos, pelos quais a angústia circula livremente. A quinta palavra fecha essas brechas e reconstrói aquilo que havia sido enfraquecido. A tradição espiritual sempre reconheceu que pensamentos desordenados tornam a alma vulnerável. Não porque a mente seja fraca, mas porque sua força depende diretamente da clareza com que percebe a verdade. A angústia atua distorcendo essa percepção, criando confusão entre o que é real e o que é fruto de medo. São Miguel, ao agir por meio desta palavra, restitui ao pensamento sua capacidade de discernir. Ele separa o que vem de Deus do que vem da perturbação, o que é verdade do que é sugestão emocional. Essa separação é fundamental para que a mente volte a funcionar de modo equilibrado. A Escritura testemunha repetidamente a importância da mente ordenada. Em Romans chapter 12, verso 2, o apóstolo Paulo afirma que a transformação espiritual acontece quando a mente é renovada. Essa renovação não é uma mudança superficial, mas uma reformulação profunda do modo como os pensamentos se organizam. São Miguel age em sintonia com esse princípio. Ele não substitui seus pensamentos, mas os reorganiza, removendo aquilo que não pertence à verdade e fortalecendo aquilo que conduz à paz. A quinta palavra espiritual atua como porta de entrada para essa renovação. A perturbação mental possui uma característica curiosa. Ela raramente começa com algo grande. Geralmente nasce de pensamentos repetitivos, suposições não confirmadas, preocupações pequenas que se acumulam até se tornarem gigantes. A angústia intensifica esse processo, empurrando a mente para um estado de alerta constante. O coração passa a interpretar tudo como risco, como ameaça, como possibilidade de perda. A quinta palavra espiritual interrompe esse movimento. Ela derruba a estrutura mental que sustentava o ciclo de ansiedade
e cria um novo caminho para que os pensamentos circulem sem aprisionar a alma. Quando essa palavra começa a agir dentro de você, São Miguel identifica cada foco de desordem, pensamentos acelerados, preocupações exageradas, projeções negativas do futuro, interpretações equivocadas do passado. Ele toca cada ponto com sua luz. Essa luz não apenas ilumina, ela restabelece proporção. Muitas das perturbações que você carrega nascem de percepções ampliadas de problemas que não possuem a dimensão que sua mente lhes atribuiu. A ação de São Miguel devolve ao pensamento seu tamanho real. Isso reduz imediatamente o peso emocional. A reordenação mental que essa palavra provoca também afeta a forma como você se vê. A angústia frequentemente distorce a autoimagem, fazendo com que a pessoa se perceba incapaz, frágil ou insuficiente. São Miguel intervém para restaurar a percepção da dignidade que Deus lhe deu. Quando essa visão é recuperada, a mente deixa de produzir pensamentos autodepreciativos e passa a gerar pensamentos coerentes com a verdade espiritual. A perturbação perde força, porque não encontra mais terreno fértil para se multiplicar. Outro ponto importante da ação dessa palavra ocorre na capacidade de focar no presente. A mente perturbada vive saltando entre o passado que não pode ser mudado e o futuro que ainda não existe. Esse movimento contínuo impede a alma de encontrar estabilidade. A quinta palavra espiritual traz a mente de volta ao momento atual, onde Deus está agindo e onde a graça se faz presente. São Miguel conduz o coração para esse centro de equilíbrio. Ali, a angústia não encontra alimento, porque o presente é o único tempo em que a pessoa experimenta a realidade com clareza. Há também um aspecto de cura emocional que acompanha essa reorganização mental. A perturbação geralmente está associada a feridas antigas que influenciam pensamentos atuais. São Miguel toca essas feridas com a autoridade que recebeu de Deus. Ele não ignora o que você viveu. Ele reconhece sua dor, mas não permite que ela continue governando sua percepção. Essa restauração interna faz com que pensamentos que antes desencadeavam angústia agora percam seu poder. A memória é curada e a mente se liberta. À medida que a quinta palavra espiritual se estabelece em você, um movimento de lucidez começa a emergir. A clareza que parecia impossível volta a se tornar perceptível. A mente encontra pausas naturais, não impostas. A sensação de sufocamento diminui, porque não há mais excesso de pensamentos disputando espaço. A angústia perde força, porque se alimentava exatamente dessa desordem. Agora, com a mente reordenada, ela não encontra terreno para agir. A reorganização mental prepara a alma para o passo final deste caminho espiritual. Quando os pensamentos encontram seu lugar e a confiança se torna firme, a próxima palavra espiritual tem o poder de selar o coração, fechar todas as brechas e estabelecer uma paz que não se desfaz com facilidade. É para esse estado que a última palavra aponta, conduzindo você ao ponto em que a ação de São Miguel se torna proteção permanente. A palavra que fecha as brechas e estabelece paz duradoura. A paz verdadeira não depende da ausência de problemas, mas da presença de uma ordem interior que resiste às pressões externas. Essa ordem não nasce espontaneamente. Ela é construída, cultivada e protegida. Ao longo deste caminho espiritual, São Miguel Arcanjo atuou desfazendo medos, restaurando a respiração da alma, reacendendo a confiança e reorganizando sua mente. Cada palavra espiritual abriu uma porta, iluminou um território interno e fortaleceu sua capacidade de permanecer firme. Agora, neste último movimento, a sexta palavra espiritual
fecha as brechas que ainda permitiam a entrada da angústia e estabelece a paz como estado duradouro dentro de você. Brechas emocionais são espaços internos que permanecem vulneráveis mesmo depois de momentos de oração, consolo ou clareza. Elas surgem de feridas antigas, pensamentos recorrentes, inseguranças profundas ou memórias que não foram totalmente curadas. A angústia utiliza essas brechas para retornar, mesmo quando você acredita estar fortalecido. Por isso, a última palavra espiritual é uma palavra de selamento. Ela atua como um fechamento definitivo, uma espécie de proteção reforçada que impede o retorno da opressão emocional. Quando essa palavra é pronunciada com fé, São Miguel se inclina para tocar exatamente os pontos de vulnerabilidade que ainda restavam. Ele não ignora nenhum detalhe do interior. Ele conhece cada lembrança que ainda causa peso, cada pensamento que ainda gera instabilidade, cada sensação que ainda ameaça a sua paz. A presença dele age como um selo espiritual, um escudo que não apenas protege, mas integra. A alma passa a funcionar de modo unificado, sem rachaduras internas que favoreçam a entrada da angústia. A tradição cristã descreve a paz como fruto da ação direta de Deus. Em John chapter 14, verso 27, Cristo afirma que a paz que ele dá não é como a paz do mundo. A paz do mundo depende de circunstâncias, de estabilidade externa, de ausência de conflitos. A paz divina, porém, continua firme, mesmo quando a vida apresenta desafios. São Miguel está a serviço dessa paz. Ele a protege, a guarda, a mantém viva dentro do coração que a acolhe. A sexta palavra espiritual se conecta com essa promessa, porque ela não oferece alívio temporário, mas estabilidade permanente. O selamento espiritual que essa palavra produz possui uma característica essencial. Ele impede que a mente volte aos padrões antigos de inquietação. A angústia não encontra brechas para entrar porque os pontos frágeis foram fortalecidos. A alma é envolvida por uma proteção que não depende do estado emocional do momento. Esse tipo de paz permanece mesmo quando o exterior se torna instável, porque sua origem não está no movimento das circunstâncias, mas no agir de Deus através de São Miguel. Essa palavra também traz uma reorganização final da memória afetiva. Muitas das brechas emocionais se escondem em memórias sensíveis que ainda provocam medo ou insegurança. São Miguel toca essas memórias com a autoridade que recebeu. Ele não apaga sua história, mas a purifica. Ele remove a carga emocional que mantinha essas lembranças como ponto de fraqueza. Quando isso acontece, o coração deixa de reagir automaticamente ao passado. A paz deixa de ser interrompida por gatilhos inesperados. A alma não se sente mais à mercê de lembranças que antes a desestabilizavam. O selamento também envolve um movimento de fortalecimento das escolhas espirituais. A angústia prospera quando a pessoa não consegue manter firme a direção que Deus lhe mostrou. A última palavra espiritual fixa essa direção. Ela estabelece dentro de você a consciência de que a paz não é algo que você precisa conquistar todos os dias, mas algo que você agora possui como herança espiritual. São Miguel atua para proteger essa herança. Ele se posiciona como guardião permanente daquilo que Deus estabeleceu na sua alma ao longo desta oração. Quando essa palavra se firma dentro de você, a sensação interior muda. A alma se torna estável, como uma casa que finalmente encontra alicerce sólido. A mente não oscila como antes. As emoções não transbordam com a mesma facilidade. A confiança não precisa ser reconstruída a cada desafio. A respiração interior flui com naturalidade. E, sobretudo, a angústia perde completamente o domínio que antes exercia. Isso acontece porque, sem brechas,
ela não encontra caminhos para retornar. A paz duradoura também produz clareza sobre o futuro. Quando o coração está selado espiritualmente, o medo do desconhecido diminui. A pessoa passa a caminhar com firmeza, sabendo que São Miguel está à frente das batalhas e Deus está conduzindo cada passo. Essa clareza traz descanso profundo. A alma deixa de lutar contra si mesma e passa a cooperar com a graça. A vida interior encontra uma estabilidade que não depende de esforço humano, mas da proteção divina que agora habita permanentemente dentro de você. Este selamento é o ápice do caminho espiritual percorrido nesta oração. Ele não encerra sua jornada, mas marca um novo início. A partir de agora, sua alma não retorna mais aos estados antigos de desordem, porque a estrutura interior foi transformada. São Miguel permanece como guardião da paz que Deus estabeleceu em você. Ele mantém sua mente protegida, seu coração firme e sua respiração interior constante. A angústia não possui mais autoridade sobre você. A última palavra espiritual é, portanto, o marco de um novo estado. Um estado em que a paz não é apenas sentida, mas vivida. Não apenas desejada, mas estabelecida. Não apenas recebida, mas guardada. O coração encontra descanso porque está selado pela ação divina. E é nesse descanso que você continua caminhando, protegido pela presença fiel de São Miguel Arcanjo, que guarda cada passo, ilumina cada decisão e defende cada espaço da sua alma.